Existe muita dor na vida, e talvez a única que se possa evitar seja a dor que vem de se tentar evitar a dor. R.D. Laing. Na pior das hipóteses, nós, mulheres que amamos demais, somos viciadas em relacionamento, viciadas num homem, acostumadas à dor, ao medo e ao desejo. Como se isso não fosse ruim o suficiente, os homens podem não ser a única coisa que estamos presas. Para bloquear os sentimentos mais profundos provenientes da infância, algumas de nós também somos dependentes de substâncias viciosas. Na juventude ou mais tarde na fase adulta, podemos começar a abusar de álcool, de outras drogas ou, mais típico de mulheres que amam demais, de comida. Comemos em excesso ou deixamos de comer, ou ambos, para nos desligarmos da realidade, para distanciar-nos e anoitecermos no grande vazio emocional dentro de nós. Não são todas as mulheres que amam demais que também comem, bebem ou usam drogas em excesso. Mas para aquelas que fazem isso, a recuperação do vício de relacionamentos ruins deve andar lado a lado com a recuperação do vício de qualquer substância utilizada com abuso. A razão é a seguinte: quanto mais dependentes do álcool, drogas ou comidas, mais culpa, vergonha, medo e auto-ódio sentimos. Cada vez mais sozinhas e isoladas, acabamos nos tornando desesperadas pela confiança que um relacionamento com um homem para fazer com que nos sintamos melhor. Por não conseguirmos nos amar, precisamos dele para nos convencer de que somos dignas de amor. Até dizemos a nós que, com o homem certo, não precisamos de tanta comida, ou tanto álcool, ou tanta droga. Usamos o relacionamento da mesma forma que usamos a substância viciante, para afastar nossa dor. Quando um relacionamento nos desaponta, voltamos-nos até mais freneticamente à substância de que abusávamos, mais uma vez procurando alívio. Cria-se um círculo vicioso quando a dependência física de uma substância é aumentada pela tensão de um relacionamento doentio, e a dependência emocional de um relacionamento é intensificada pelos sentimentos caóticos engendrados pelo vício físico. Usamos o fato de não estar com o homem ou estar com o homem errado para explicar e desculpar nosso vício físico. Por outro lado, o uso contínuo de substâncias viciantes permite-nos tolerar o relacionamento doentio, amortecendo nossa dor e roubando-nos a motivação necessária para nos modificarmos. Culpamos um pelo outro e tornamo-nos cada vez mais presas a ambos. Enquanto continuarmos tendendo a escapar de nós mesmas e a evitar nossa dor, permaneceremos doentes. Quanto mais nos esforçamos e quanto mais válvulas de escape perseguimos, mais doente ficamos, combinando vícios e obsessões. No final, descobrimos que as soluções tornaram-se os problemas mais sérios. Precisando loucamente de alívio e não encontrando nenhum, às vezes podemos começar a ficar um pouco loucas. Eu estou aqui porque meu advogado me enviou. Brenda quase cochichava ao fazer essa confissão na época de nossa primeira consulta. Bem, peguei algumas coisas sem pagar e fui descoberta. E ele achou que seria uma boa ideia procurar alguém para aconselhar-me. Continuou conspiradoramente. Ele achou que seria melhor quando eu voltasse para os tribunais, todos constatarem que estou conseguindo ajuda para resolver meus problemas. Eu quase não tive tempo de concordar, pois ela apressou-se em completar. Exceto que, bem, eu não acho que realmente tenha algum problema. Peguei algumas coisas de uma pequena drogaria e esqueci de pagar. É terrível eles pensarem que eu roubei, mas foi simplesmente um descuido. O pior de tudo é o constrangimento, mas eu não tenho nenhum problema real, não como algumas pessoas. Brenda apresentava um dos desafios mais difíceis em aconselhamento. Uma paciente que não está suficientemente motivada para procurar ajuda para si, que nega precisar de ajuda e mesmo assim está lá no consultório, enviada por outra pessoa que pensa que o aconselhamento lhe será benéfico. Enquanto ela tagarelava num fôlego só, permanecia alheia às palavras que vinham de encontro a mim. Em lugar de ouvir, estudei a própria mulher.
Ela era alta, pelo menos 1,70 de altura, magra como um manequim, pesando no máximo 52 quilos. Usava um vestido de seda elegantemente simples de cor coral forte, ressaltado com joias pesadas de marfim e ouro, com cabelos cor-de-mel e olhos verdes. Ela deveria ter sido bonita. Todos os ingredientes estavam lá, mas faltava alguma coisa. As sobrancelhas eram bastante unidas, criando um vinco vertical profundo entre elas. Ela segurava bastante a respiração, as narinas constantemente dilatadas, e os cabelos, embora cortados e penteados cuidadosamente, eram secos e quebrados. A pele era fina como papel e empalidecida, apesar de um bronzeado atraente. A boca podia ser grande e os lábios grossos, mas ela apertava os lábios constantemente, fazendo-os parecer finos e compactos. Quando sorria, era como se ela estendesse uma cortina sobre os dentes, e enquanto falava, mordia constantemente os lábios. Comecei a suspeitar que ela praticava comilança, bulimia, ao mesmo tempo em que se auto-induzia ao vômito, e ou auto-inanição, anorexia, por causa do aspecto da pele e do cabelo, bem como a extrema magreza. Mulheres com distúrbios alimentares apresentam também, com bastante frequência, casos de roubo compulsivo, de forma que esse era um outro indício. Também suspeitei que se tratasse de uma alcoólatra. No meu ramo, quase todas as mulheres que conheci com distúrbios na alimentação são filhas de um alcoólatra ou de dois, principalmente as mulheres com bulimia, ou de um alcoólatra e uma pessoa que come compulsivamente. Os comilões compulsivos e os alcoólatras casam-se com muita frequência, o que não surpreende, uma vez que tantas comilonas são filhas de alcoólatras e filhas de alcoólatras tendem a casar-se com alcoólatras. A comilona compulsiva está decidida a controlar sua comida, seu corpo e seu parceiro, através da força de vontade. Brenda e eu certamente tínhamos muito trabalho pela frente. Fale-me sobre você, pedi da forma mais gentil que pude, embora soubesse o que viria. Sem dúvida, grande parte do que ela continuou falando naquele primeiro dia era mentira. Ela estava bem, estava feliz, não sabia o que acontecera na farmácia, simplesmente não conseguia se lembrar, nunca roubara nada antes. Prosseguiu dizendo que o advogado era muito agradável, obviamente como eu era, e que ela não queria que ninguém mais soubesse do incidente porque não iria compreender como o advogado e eu entendíamos. O elogio tinha a intenção de fazer-me concordar com ela que nada estava realmente errado, apoiá-la na ideia de que a prisão era um engano, uma pequena trama inconveniente do destino e nada mais. Finalmente, havia pouquíssimo tempo entre a primeira consulta e a época em que seu caso seria finalmente julgado, e uma vez que ela sabia que eu mantinha contato com o advogado, continuou tentando ser uma boa paciente. Ela comparecia a todas as consultas e, após um certo tempo, começou aos poucos a ser mais verdadeira. Felizmente também, quando aquilo aconteceu, ela experimentou o alívio de parar de viver uma mentira. Em pouco tempo, ela fazia terapia, ao menos pensando mais em si do que no efeito que poderia causar no juiz ao ouvir o caso. Na época em que foi sentenciada, 6 meses de reclusão e total devolução do que pegara, mais 40 horas de trabalho comunitário que ela cumpriu no Clube das Garotas, uma prisão feminina naquela cidade, ela esforçava-se para quem era e o que fizera. A história real de Brenda, que ela no início narrava bastante hesitante e cautelosa, começou a emergir durante nossa terceira sessão. Brenda parecia muito cansada e abatida, e quando toquei no assunto, admitiu que tivera dificuldade em dormir naquela semana. Perguntei o que acontecera para causar aquilo. Inicialmente, ela culpou o julgamento que estava por vir, mas aquela explicação não soava inteiramente verdadeira, de forma que eu insisti. Existe algo mais que esteja incomodando você essa semana? Ela esperou um instante, mordendo os lábios em atitude de desafio, percorrendo-os sistematicamente do superior para o inferior e de volta ao superior. Depois falou com sinceridade. Pedi a meu marido que fosse embora, finalmente. E agora
Desejaria não ter feito isso. Não consigo dormir nem trabalhar. Estou com os nervos arruinados. Eu odiava o que ele fazia, saindo com aquela garota do trabalho tão abertamente. Mas passar sem ele é mais difícil que tolerar tudo aquilo. Agora não sei para que lado seguir e fico pensando se não foi tudo culpa minha, afinal. Ele sempre disse que eu era muito fria e distante e não era a mulher o suficiente para ele. Eu acho que estava certo. Eu realmente era um bocado zangada e retraída, mas por ele criticar-me tanto. Eu vivia dizendo: se você quer que eu seja calorosa, então tem que me tratar com carinho, em vez de ficar dizendo que sou horrorosa, burra e sem atrativos. Ela, então, ficou imediatamente amedrontada, as sobrancelhas erguendo-se mais ainda, e começou a minimizar tudo o que acabara de revelar, mexendo as mãos com sofreguidão. Ela tentou emendar. Não estamos realmente separados, só dando um tempo longe um do outro. E Rudy não é tão crítico assim, de verdade. Eu acho até que mereço. Às vezes chego cansado do trabalho e não quero cozinhar, principalmente porque ele não gosta do que eu preparo. Ele gosta muito mais da comida de sua mãe. Às vezes sai da mesa para ir à casa dela e não volta antes das 2 da madrugada. Simplesmente não tenho vontade de esforçar-me tanto para fazê-lo feliz, porque quase nunca dá certo mesmo. Mas não é tão ruim assim. Centenas de mulheres sofrem coisas piores. O que ele faz até as 2? Ele não pode ficar na casa da mãe todo esse tempo, não é? Perguntei. Eu não quero saber. Acho que sai com a namorada, mas não ligo. Sinto-me melhor quando ele sai e me deixa em paz. Muitas vezes ele quer brigar, quando volta para casa, na verdade. Eu pedi que ele fosse embora mais por causa dessas brigas do que pelas suas saídas. O problema é que essas discussões me deixavam muito cansada para trabalhar no dia seguinte. Lá estava uma mulher decidida a não sentir nem revelar suas emoções. O fato de elas realmente gritarem para serem ouvidas apenas fazia com que criasse mais situações em sua vida com o objetivo de afugentá-las. Após nossa terceira consulta, telefonei para o advogado e pedi-lhe que insistisse cuidadosamente com Brenda como era importante ela continuar no aconselhamento comigo. Eu iria cuidar dela e não queria perdê-la. No início da 4ª sessão, eu me intrometi. Fale sobre você e a comida, Brenda. Pedi tão gentilmente quanto pude. Os olhos verdes se arregalaram assustados. A pele empalidecida perdeu até mais a cor. E ela chegou até a se afastar. Então os olhos diminuíram e ela sorriu desarmada. O que você quer dizer, eu e a comida? É uma pergunta tola. Contei a ela o que percebera de sua aparência que me alertara e falei sobre a etiologia dos distúrbios da alimentação. Identificar o distúrbio como uma doença partilhada por muitas e muitas mulheres ajudou Brenda a colocar seu comportamento compulsivo numa perspectiva melhor. Não levou muito tempo, como eu temia, para fazê-la falar. A história de Brenda era longa e complicada. Levou um tempão para ela separar a realidade da necessidade de distorcer as coisas, acobertá-las e fingir. Ela adquirira muita prática em disfarçar que fora pega na própria teia de mentiras. Esforçava-se bastante em aperfeiçoar uma imagem para apresentar ao mundo exterior. Uma imagem que mascarava seu medo, sua solidão e o terrível vazio interior. Foi muito difícil para ela perceber a situação em que se encontrava, para que pudesse tomar providências para satisfazer suas necessidades. E a necessidade que possuía era a razão de roubar e comer compulsivamente, de vomitar e comer novamente, e de também mentir compulsivamente, tentando com imenso desespero acobertar cada movimento que fazia. A mãe de Brenda também fora uma comilona compulsiva com um peso exagerado, desde que Brenda era criança. Seu pai, um homem muito magro e enérgico, há muitos anos já desconsiderara abertamente seus juramentos matrimoniais, pois se desligara tanto da aparência quanto da religiosidade excêntrica da esposa. Ninguém na família duvidava que ele era infiel, e ninguém jamais falou sobre o assunto. Saber era uma coisa, mas admitir era outra, uma violação do acordo tácito da família. E dessa forma não nos atinge.
Era uma regra que Brenda aplicava rigorosamente à própria vida. Se ela não admitisse que algo estava errado, então nada estava errado. Os problemas não existiam, a menos que ela os colocasse em palavras. Não é de admirar que ela se apegasse tenazmente às próprias mentiras e fantasias que a destruíam. E não é de admirar que era tão difícil para ela fazer terapia. Brenda cresceu magra como o pai, imensamente liberada para comer bastante, e mesmo assim não ficar gorda como a mãe. Aos 15 anos, seu corpo começou de repente a mostrar os efeitos da enorme quantidade de comida que ingeria. Quando chegou aos 18, pesava cerca de 108 quilos e estava mais desesperadamente infeliz do que jamais fora. O papai agora dizia coisas indelicadas para aquela jovem mulher que fora sua filha preferida. Falava de como ela se parecia exatamente com a mãe depois de tudo. É verdade, ele não teria dito aquelas coisas se não tivesse bebido. Mas o fato era que, naquela época, ele bebia a maior parte do tempo, mesmo quando estava em casa, o que era raro. A mãe não parava de rezar e pedir a Deus, e o pai não parava de beber e de ficar fora. Brenda, por sua vez, não parava de comer, tentando não sentir o pânico crescendo dentro dela. Quando ficou longe de casa pela primeira vez como estudante de faculdade e terrivelmente sozinha para ter o conforto dos mesmos pais que ela deplorava, fez uma descoberta incrível. Sozinha no quarto, no meio de uma orgia de comida, percebeu que poderia vomitar quase tudo que comera e não ser penalizada pelo enorme consumo de comida com o aumento de peso. Em pouco tempo, ela estava tão fascinada pelo controle de peso que agora conseguia, que começou a vomitar qualquer coisa que comia. Ela passou do estado de bulimia para o estado de anorexia com seu distúrbio alimentar compulsivo. Brenda apresentou fases repetitivas de obesidade, intercaladas por períodos de extrema magreza durante os muitos anos seguintes. O que ela nunca experimentou durante aquele tempo foi o único dia da obsessão pela comida. Ela despertava todas as manhãs com a esperança de que aquele dia seria diferente do anterior, e ia para a cama todas as noites decidida a ser normal no dia seguinte, frequentemente para acordar no meio da noite, louca por outra orgia. Brenda não compreendia realmente o que acontecia com ela. Ela não sabia que possuía um distúrbio alimentar, presente com tanta frequência nas filhas de alcoólatras, como também nas filhas de comilões compulsivos. Ela não entendia que tanto ela quanto a mãe sofriam de um vício-alergia a certos alimentos, principalmente a carboidratos refinados, o que quase se equiparava exatamente com o vício-alergia de álcool de seu pai. Nenhum deles conseguia ingerir sem perigo a menor porção de suas substâncias viciantes sem darem início a uma ânsia ardente por mais, mais e mais. E, como o relacionamento do pai com o álcool, o relacionamento de Brenda com a comida, principalmente com doces, consistia numa batalha longa para controlar a substância que, ao contrário, controlava-a. Ela continuou a praticar o vômito autoinduzido durante anos, após ter inventado de fazer isso pela primeira vez na faculdade. Seu isolamento e a mania de ocultar as coisas tornaram-se cada vez mais envolvidas uma com a outra e mais extremadas, e de muitas formas esse comportamento foi alimentado pela família, como também por sua doença. A família de Brenda não queria ouvir nada dela, a não ser que pudessem responder: "Ah, isso é bonito, querida." Não havia espaço para a dor, o medo, a solidão, a honestidade, não havia espaço para a verdade sobre ela ou sua vida, porque ladeavam constantemente a realidade. Ficava implícito que ela deveria ladeá-la também, e não virar a mesa. Tendo os pais como cúmplices silenciosos, ela mergulhava mais fundo na mentira que sua vida era, certa de que, se conseguisse parecer boa externamente, tudo ficaria bem, ou pelo menos silenciado internamente. Mesmo quando sua aparência ficava sob controle por um longo período, a tempestade interior não podia ser ignorada. Embora ela fizesse tudo o que conseguia para manter boa aparência exterior, roupas de figurino coordenadas com a última moda em maquiagem e penteados, isso não era suficiente para moderar seu medo, preencher seu vazio.
Era em parte por causa de todas as emoções que recusava reconhecer e em parte por causa da destruição de seu sistema nervoso que sua má nutrição autoimposta estava atuando. O estado mental de Brenda era de confusão, ansiedade, morbidez e obsessão. À procura de libertação da tempestade interior, Brenda, seguindo o estilo da mãe, procurou conforto num ativo grupo religioso que se reunia no campus da universidade. Foi nesse círculo que, no segundo ano, conheceu seu futuro marido, Rudy, um tipo indefinido que mais a fascinou por seu mistério. Brenda estava habituada a segredos e ele os possuía em fartura. Havia indícios nas histórias que ele contava e nos nomes que deixava escapar de que gostava de atividades populares como apostas em cavalos e em loterias na cidade de New Jersey, onde nascera. Fazia vagas alusões à grande quantidade de dinheiro que ganhara e que gastara, a carros vistosos e mulheres deslumbrantes, a casas noturnas, a bebidas e drogas. E lá estava ele, transformado num estudante sério, vivendo no campus de uma sossegada faculdade do centro-oeste americano, participando ativamente de um grupo religioso para jovens, deixando de lado seu passado obscuro na procura de algo melhor. Estava implícito que ele fugira desse passado sob ameaças, pelo fato de ter até cortado relações com a família. Mas Brenda ficou impressionada tanto com sua vida obscura e misteriosa, quanto com seus esforços aparentemente sinceros para mudar. Por isso, não teve necessidade alguma de pedir explicações detalhadas de suas experiências passadas. Afinal, tinha seus próprios segredos para guardar. Então, essas duas pessoas, fingindo ser o que não eram, ele, um fora da lei na pele de um coroinha, e ela, uma comilona compulsiva mascarada como uma vítima da moda, naturalmente apaixonaram-se com a ilusão do outro projetada. O fato de alguém amar o que ela fingia ser ratificava o destino de Brenda. Agora ela teria que manter o logro, e num espaço menor. Mais pressão, mais tensão, mais necessidade de comer, de vomitar, de esconder. A abstinência de Rudy a cigarro, álcool e droga durou até que ficou sabendo pela própria família que eles haviam se mudado para a Califórnia, aparentemente resolvendo que, com uma distância considerável entre ele e seu passado, reassumiria seu risco tanto a família quanto seu antigo jeito de ser. Apanhou as malas e sua esposa recente, Brenda, e foi até a Califórnia. Tão logo cruzou o primeiro limite do estado, sua pessoa começou a alterar-se, voltando ao que fora antes de Brenda o conhecer. A camuflagem dela durou mais tempo, até que ela e Rudy começaram a viver com os pais dele. Com tanta gente na casa, ela estava incapacitada de prosseguir livremente com seu vômito autoinduzido. As comilanças agora eram mais difíceis de esconder. Ao contrário, ganhavam espaço sob a tensão de sua atual circunstância, e o peso de Brenda começou a subir. Rapidamente ganhou cerca de 22 quilos e a linda esposa de Rudy desapareceu nas dobras matronais do corpo implacavelmente obeso de Brenda. Sentindo-se enganado e zangado, Rudy deixava-a em casa e saía para beber e para procurar outra mulher, cuja aparência o complementasse, da mesma forma que Brenda um dia o complementara. Desesperada, ela comia mais que nunca, alegando a si e a Rudy que tudo o que precisavam era de um lugar só deles, e ela seria capaz de ficar esbelta de novo. Quando finalmente conseguiram uma casa na cidade, obviamente o peso de Brenda começou a baixar tão depressa quanto subira, mas Rudy pouco ficava em casa para notar. Ela engravidou e 4 meses mais tarde abortou sozinha, enquanto Rudy passava a noite fora. Àquela altura, Brenda estava certa de que tudo o que acontecia era culpa sua. O homem que uma vez fora saudável e feliz e compartilhara seus valores e crenças era uma outra pessoa agora, alguém que ela não conhecia e de quem não gostava. Discutiam por causa do comportamento dele e dos resmungos dele. Brenda tentava não reclamar, na esperança de que o comportamento dele se modificasse.
Porém, ele não se modificava. Ela não estava gorda como a mãe, e mesmo assim ele saía de casa como o pai. A falta de apoio para colocar a vida em ordem a apavorava. Brenda roubara quando jovem, não com os amigos, num assalto organizado, mas sozinha, raramente usando ou guardando consigo os objetos que pegava. Agora, no casamento infeliz com Rudy, começara a roubar novamente, tirando simbolicamente do mundo o que lhe era negado: amor, apoio, compreensão e aceitação. Mas o fato de roubar apenas a isolava mais. Proporcionava a ela outro segredo obscuro para guardar, outra fonte de vergonha e culpa. Enquanto isso, o disfarce externo tornava-se novamente a grande defesa de Brenda contra ser vista como ela era, uma pessoa compulsiva, medrosa, vazia e solitária. Mais uma vez, ela estava magra e tinha um emprego, principalmente para poder comprar as roupas caras de que necessitava. Ela desfilava algumas e tinha a esperança de que Rudy se orgulhasse dela. Enquanto ele se gabava da esposa, a manequim nunca se interessou realmente em vê-la andar sobre uma única passarela. Brenda olhava para Rudy à procura de apreciação e validação. Mas a incapacidade dele para aquilo fazia com que sua autoestima, já tão mínima, diminuísse ainda mais. Quanto menos ele dava, mais ela necessitava dele. Esforçava-se para aperfeiçoar a aparência, mas sentia que faltava em si algum elemento atrativo misterioso, que a mulher com quem Rude mantinha seus casos parecia completamente emanar sem esforços. Brenda esforçava-se cada vez mais a ser mais magra, porque ser mais magra significava ser mais perfeita. Tornou-se também uma perfeccionista com relação aos serviços domésticos e, em pouco tempo, estava totalmente ocupada com seus vários comportamentos obsessivos compulsivos: limpar, roubar, comer, vomitar. Enquanto Rudy estava fora de casa bebendo e divertindo-se, Brenda limpava a casa noite adentro, correndo para a cama e fingindo dormir se ouvia o carro dele entrar na garagem embaixo do quarto. Rudy reclamava de suas implicâncias com as coisas da casa e desfazia bem agressivamente os efeitos de sua limpeza, todas as noites quando chegava em casa, cedo ou tarde. O resultado era que Brenda mal podia esperar ele sair para limpar e arrumar o que ele desorganizara. Quando ele saía para a bebedeira e a farra da noite, ela sentia-se aliviada, e assim tudo ia ficando cada vez mais desajustado. Sua prisão na farmácia foi, sem dúvida, uma bênção na medida em que gerou uma crise que a levou ao aconselhamento, onde começou a analisar no que sua vida se transformara. Ela quisera por muito tempo ficar longe de Rudy, mas não fora capaz de abandonar a compulsão de consertar o relacionamento, aperfeiçoando-se. Ironicamente, quanto mais se separava dele, mais ele a perseguia ardentemente, com flores, telefonemas, aparecendo de surpresa no seu local de trabalho com ingressos para um concerto. As colegas de trabalho que o viram pela primeira vez quando ele fazia aquela encenação achavam que Brenda era uma tola em deixar um homem tão adorável e devotado. Brenda precisou de 2 reconciliações cheias de esperanças, ambas seguidas de rompimentos dolorosos para aprender que Rudy queria apenas o que ele não conseguia ter. Se viviam juntos como marido e mulher, o lado mulherengo dele rapidamente se recuperava. No segundo rompimento, Brenda disse achar que ele tinha problemas com bebida e drogas. Ele começou a obter ajuda para provar que não tinha problemas. Durante 2 meses, ficou totalmente livre das drogas. Reconciliaram-se novamente e, na primeira discussão que tiveram, poucos dias depois, ele bebeu e ficou fora de casa a noite toda. Quando aquilo aconteceu, Brenda, com a ajuda da terapia, percebeu o tipo de comportamento que tomara conta deles. Rudy usava a turbulência do relacionamento com Brenda, criada deliberadamente, tanto para camuflar quanto para justificar sua perseguição viciante do álcool, das drogas e das mulheres. Ao mesmo tempo, Brenda usava a imensa tensão gerada pelo relacionamento como uma desculpa para render-se à sua bulimia e a outros comportamentos compulsivos, e para perder-se neles. Um usava o outro para evitar lidar com eles mesmos e com seus próprios vícios.
Quando Brenda finalmente reconheceu isso, foi capaz de abandonar a esperança de que conseguiria viver num casamento feliz. A recuperação de Brenda envolveu 3 elementos muito importantes e necessários. Ela permaneceu na terapia, frequentou o Al-Anon para lidar com o coalcoolismo que duraria a vida toda e, no final, com a aparente melhoria, envolveu-se com os comilões anônimos, onde recebeu ajuda e apoio para lidar com seu distúrbio alimentar. Para Brenda, o envolvimento com o CA foi o fato mais importante na sua recuperação e é o que resistira mais vigorosamente no início. Comer, vomitar e passar fome compulsivamente constituíram seu problema mais sério e mais arraigado, seu processo doentio inicial. A obsessão pela comida sugou toda a energia que seria necessária para ela conseguir qualquer tipo de relacionamento saudável consigo e com os outros em sua vida. Até que fosse capaz de parar com a obsessão com respeito ao peso, à ingestão de alimento, às calorias, às dietas e assim por diante, não conseguiria sentir nenhuma emoção real quanto a algo, a não ser quanto à comida, e nem conseguiria ser honesta consigo e com outras pessoas. Enquanto seus sentimentos estivessem anestesiados pelo distúrbio alimentar, ela não conseguiria começar a cuidar de si mesma, a tomar decisões sábias para si, ou realmente a viver a própria vida. Em vez disso, a comida era sua vida, e sob vários aspectos, aquela era a única vida que ela queria. A batalha para tolerar a comida era um conflito menos ameaçador que o de enfrentar a si mesma, sua família e seu marido. Embora tivesse imposto limites a cada hora com relação ao que comeria e não comeria, Brenda nunca impusera limites no que os outros poderiam fazer ou dizer a ela. Para se recuperar, precisava começar a definir o ponto onde os limites dos outros acabavam e os dela começavam, como uma pessoa autônoma. Também tinha que se permitir ficar zangada com outras pessoas, e não apenas consigo, o que fora seu estado crônico. No CA, Brenda começou a praticar a honestidade pela primeira vez em muitos e muitos anos. Afinal, qual era o sentido de mentir sobre seu comportamento para pessoas que compreendiam e aceitavam o que ela era e o que fazia? Como recompensa por sua honestidade, veio o poder de cura, em decorrência da aceitação vinda de seus semelhantes. Isso deu a ela coragem de levar aquela honestidade para círculos maiores, fora do programa do CA, para sua família e amigos e para possíveis parceiros. O Al-Anon ajudou Brenda a compreender as raízes de seu problema em sua família de origem e também deu a ela bases para entender tanto os distúrbios de seus pais quanto a forma com que a doença deles a afetara. Lá aprendeu a relacionar-se com eles de forma saudável. Rudy passou a viver um outro casamento, o momento em que o processo de divórcio se encerrou. Porém, até a noite anterior a seu novo casamento, ele protestava por telefone que realmente só queria Brenda. Aquela conversa aprofundou a compreensão de Brenda sobre a incapacidade de Rudy de honrar os compromissos que assumia, da necessidade dele de procurar constantemente uma forma de evitar qualquer relacionamento em que estivesse. Como seu pai, Rudy era um homem que gostava de perambular, mas que também gostava de ter uma esposa em um lar. Brenda também aprendeu logo que era necessário manter uma distância considerável, tanto geográfica quanto emocional, entre ela e sua família. 2 visitas à sua casa, ambas reativando temporariamente a síndrome de comilança e expurgação, ensinaram a ela que ainda não conseguia ficar perto da família sem recorrer aos velhos hábitos de manipular a atenção. Permanecer saudável tornou-se prioritário, mas ela continua surpresa com a dificuldade do desafio e com a pouca habilidade que possui para enfrentá-lo. Preencher a vida com o trabalho agradável, como também com os novos amigos e novos interesses, tem sido um processo vagaroso de passo a passo. Por saber pouco a respeito de ser feliz, de sentir-se confortável e em paz, ela teve que evitar rigorosamente criar problemas que a fariam sentir a loucura antiga e familiar. Brenda continua frequentando o CA, o Al-Anon e ocasionalmente as sessões de terapia quando sente necessidade.
Ela não é mais tão magra como era e nem tão gorda. Eu sou normal. Ela clama rindo divertidamente de si, sabendo, porém, que nunca será normal. Seu distúrbio alimentar é uma doença que provavelmente durará a vida toda e que exige seu respeito, embora não mais sufoque sua saúde ou sua sanidade. A recuperação de Brenda ainda é uma coisa frágil, até que os hábitos novos e mais saudáveis de viver pareçam normais em vez de forçados, muito tempo se passará. Ela poderia novamente voltar a evitar-se e a evitar os sentimentos através da comilança ou através da obsessão por um relacionamento doentio. Por saber disso, Brenda atualmente se relaciona cautelosamente com homens, nunca marcando um encontro que exigiria faltar a uma reunião do CA ou Al-Anon, por exemplo. Sua recuperação lhe é extremamente preciosa e Brenda não quer colocá-la em risco. Isso fica evidente por suas próprias palavras. Tornei um hábito, em primeiro lugar, não guardar mais segredos, uma vez que foi assim que fiquei doente. Agora, quando conheço um novo homem, se noto que o relacionamento parece ter futuro, sempre o deixo saber da minha doença e da importância dos programas anônimos em minha vida. Se ele não consegue suportar essa verdade ou se é incapaz de compreender, vejo tudo como um problema dele e não meu. Eu não tento mais virar-me do avesso para agradar a um homem. Minhas prioridades atualmente são bastante diferentes. A recuperação tem que vir em primeiro lugar. Do contrário, não me resta nada para oferecer a qualquer pessoa.